Olá, boa tarde a todos, boa noite. Eu estou falando diretamente do Porto de Portugal, extremamente animada, entusiasmada. Estamos quase terminando esse evento tão importante que é o Focus Fashion Summit, com muito conhecimento, muita partilha, muita troca e agora numa mesa incrível, falando de educação e como se ensina moda no Brasil. Estou muito feliz, quero chamar aqui a Iamê, que é diretora criativa do Rio Ethical Fashion, a Carol Barreto, o Mário Queiroz e a Heloísa Artuso, que é diretora também de educação do Fashion Revolution. E a gente tem um tempo muito pequeno, então eu já quero que vocês comecem aí, Amê, se quiser começar a linha, se apresentando principalmente nessa missão como educador, contar um pouquinho rapidamente como é que é essa sua interação nessa área tão frenética e tão entusiasmante. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer enorme estar nessa mesa com pessoas tão queridas como Mário, Elô, Carol, Lu, que eu estou conhecendo agora, mais de perto. Obrigada pelo convite da Focus, para esse assunto tão importante como a educação. Para a moda não podia faltar num evento como esse. Eu sou uma educadora recente. Eu saí da indústria onde eu trabalhei como designer durante quase 30 anos e me encontrei na área da educação, porque eu acho que a minha missão hoje é a luta pela transformação dessa indústria de uma forma para transformá-la de uma coisa mais justa, mais equilibrada, social e ambientalmente. Então, na educação, eu encontrei esse lugar dessa transformação para que os novos profissionais que estão entrando nessa indústria consigam ter um papel como agente de transformação. Então, eu acho que a educação é um vetor muito, muito importante, essencial, para que a gente consiga implementar as mudanças que são necessárias a curto, médio e longo prazo nessa indústria. Muito bem. Bem-vinda, uma mesa super de peso. Carol, por favor, conta pra gente. Então, eu estou falando aqui diretamente do Recôncavo Baiano, sou santo-amarense, sou professora do Departamento de Estudos de Gênero e Feminismo da Universidade Federal da Bahia, onde eu conecto o meu trabalho como moda-ativista e artista visual com esse campo dos estudos feministas e de gênero e das hierarquias raciais, dentre outros marcadores sociais da diferença. Antes de chegar nesse departamento, no ano de 2011, eu dei aula por mais ou menos 10 anos em design de moda, em graduação, cursos técnicos, pós-graduação ainda, sou docente de pós-graduação, e comecei a dar aula muito jovem, né? Isso muito atrelado à minha carreira como designer de moda, né? E dentro das barreiras que o Brasil me impôs, né, a partir da lente do racismo, né, e cada vez mais expressando a afro-brasilidade no meu trabalho, né, eu tive a possibilidade de dialogar com outros espaços, né, no continente africano, Norte América, Europa, né, fui a primeira brasileira na Black Fashion Week Paris, tudo isso pensando sobre a conexão entre moda e ativismo político, sob o viés da educação, que é o que eu trago aqui como contribuição hoje. Muito bem. Obrigada, Carol. Mário Queiroz, meu querido, tantos dias de sala de aula, tanta coisa a gente já viu nesse mercado. Que legal, muito feliz de te ver. Também, Lu, fico muito feliz de estar aqui, quero parabenizar a Focus por essa primeira edição digital desse evento que é tão importante, o conhecimento é tão transformador, e quero agradecer a oportunidade de estar com essas pessoas tão queridas e importantes, saudá-las e também saudar todo mundo que está aí conectado com a gente. Como você pediu, vou fazer um recorte aí da minha carreira como professor. Na verdade, eu sou um designer e consultor e professor de moda há muito tempo, e, na verdade, meu olhar está sobre a questão da imagem de moda, a questão da criação e desenvolvimento de produto, e as masculinidades, que é um assunto que acabou me levando também para o meu mestrado e doutorado em comunicação e semiótica pela PUC de São Paulo, que somos colegas, né, Lu? E eu estou dentro de sala de aula há muito tempo, e esse processo com os alunos sempre acompanhou o meu processo de criação. Então, quando eu estava junto com os alunos na graduação,
fazendo o TCC deles, eu estava desenvolvendo minha coleção na São Paulo Fashion Week. E hoje eu trabalho em pós-graduações, tenho o prazer de poder viajar pelo Brasil em várias escolas, dando essas disciplinas e também fazendo cursos livres, e agora também aqui pelo caminho digital. Ótimo, muito bom, muito bom. Elô, vamos lá. Boa tarde a todas e todo. É um prazer estar aqui com vocês, agradeço o convite. É sempre um espaço muito especial para mim poder falar em educação, porque eu acredito muito no poder transformador da educação. Bom, falando um pouco sobre mim, eu sou designer, sou diretora educacional do Fashion Revolution Brasil e sou professora de design sustentável do IED aqui de São Paulo, Instituto Europeu de Design de São Paulo. Não comecei como educadora, venho trabalhado na área há alguns anos já, mas eu sou formada em design, sempre trabalhei como estilista por mais de 10 anos, até que um dia eu estava muito desencontrada ali com o que eu fazia, as coisas não estavam mais fazendo sentido, a velocidade e tudo, as formas de relação que aconteciam na moda estavam me deixando bastante insatisfeita. Foi quando eu resolvi parar, tirar um ano inteiro para estudar, voltar a estudar, fiz um Masters fora, em Londres, para conseguir dar uma refrescada no que eu vinha fazendo, no meu olhar sobre o design. Foi quando eu comecei a pesquisar muito sobre sustentabilidade, sobre ética, foi quando eu comecei a me envolver mais com processos de educação, com facilitação de grupos e de trabalhos em equipe, e foi aí que eu entendi que era um grande trunfo, assim, sabe? Se eu entendi que sustentabilidade era necessária para a moda e ela me ajudou a reconectar os pontos que estavam perdidos ali na minha carreira e que me ajudou a fazer mais sentido do mundo, assim, eu entendi que era preciso começar da base. Não só atuar no mercado, na indústria, né, em transformar esse setor, mas eu entendi que, a menos que a gente olhasse para como nós formamos os novos profissionais, não só novos profissionais, mas cidadãos, né, cidadãos mais conscientes para o mundo, seria difícil, de fato, mudar a indústria de uma forma integral. E é isso, eu acredito muito na educação como essa ferramenta poderosa de libertação mesmo. Ela é capaz de trazer importantes mudanças sociais, políticas. Então, eu vejo muito a educação nesse espaço da transformação. Muito obrigada, Elô. Eu fico extremamente, quase eufórica. Eu estou num lugar onde eu adoro gente, moda e educação. Então, eu estou hoje num berço esplêndido aqui com vocês, discutindo. Eu acho que a gente poderia ter tido um dia só para falar sobre isso. Eu me formei pela SPM, fiz comunicação social, daí já comecei a trabalhar e logo em seguida comecei a dar aula. Então, já foi uma carreira, assim, praticamente dupla, né? No mercado e dando aula. Dei aula há 18 anos na Embi Morumbi. Foi lá que eu me encontrei com o curso de moda, encontrei com uns grandes amigos como o Mário, e depois dei aula há 15 anos na SPM, e hoje, o ano que vem, o IBModa faz 20 anos, a gente trabalha também nessa área de educação, consultoria e pesquisa, e recentemente a gente fundou aí, né, criou o Fashion Hub, que é uma rede de especialistas voltados para a área de conhecimento, e co-criando, colaborando, compartilhando muito conhecimento em vários formatos, né, no formato de mentoria, de educação, cursos, né? E a gente começou essa proposta com essa vontade muito grande de poder pensar em conjunto, compartilhar e trazer uma visão mais moderna, porque é muito importante isso para a moda, né? Eu acho que a gente tem se transformado. Os alunos pedem, e eu digo que dar aula é uma coisa que te rejuvenesce, porque você praticamente
tem que estar atualizado o tempo inteiro, e a troca é muito prazerosa, né? Eu acho que é um ambiente muito rico nesse sentido, e principalmente de conhecer as pessoas, de estar com as pessoas, de gente, que é o que eu gosto. E eu me sinto muito chamada, porque toda vez que eu troco, que eu trago algum conhecimento, eu recebo em dobro. Então, esse é um prazer muito especial, que é o da sala de aula, né? E eu queria já começar aqui, né, o debate. Assim, a gente tem um pouco tempo, como eu falei. Eu já quis começar uma pergunta já para a Carol, para a gente... Espera um pouquinho só, que eu estou com a pergunta errada. Só um minutinho, por favor, gente. Aí, essa parte tecnológica, às vezes a gente se perde um pouquinho, mas vamos lá. Considerando que a gente tem quase 250 escolas no Brasil, o Brasil já chegou a ser o país que tem maior número de escolas de moda, não sei se vocês sabiam, quem está aí participando, e acho que Santa Catarina é o estado que tem maior número de escolas, depois o Sul, né? Carol, eu já vou te chamar para essa conversa e te perguntar, para quem são as escolas de moda no Brasil hoje? Qual a tua opinião sobre isso? Lu, a minha resposta pode ser muito simples, assim como muito complexa, né? Para quem é a moda no Brasil ainda hoje, né? Se a gente sabe que o campo da produção da aparência é uma esfera de expressão da nossa subjetividade, mas especialmente campo discursivo, de expressão ideológica, né? De expressão desses marcadores sociais das diferenças, como a gente fala nos feminismos, né? Marcadores sociais, leiam-se gênero, raça, sexualidade, geração, classe social. Então, está na esfera aparente tudo aquilo que a história significou sobre mim, sobre o meu corpo, sobre a minha corporalidade. Né? Antes de nascer mulher negra, né, uma construção discursiva elaborou a aparência de pessoas como eu, como menos intelectuais, menos inteligentes, menos bonitas, menos capazes e mais passíveis de sofrer violência, especialmente física. Né? Eu tenho debatido esse eixo entre moda e ativismo, compreendendo a direta interferência da nossa aparência na nossa expectativa de vida. Então, a gente está aqui falando sobre educação e a gente também precisa questionar até que série, até que campo de formação, no campo da educação, as pessoas que integram a população negra, preta brasileira, conseguem alcançar. Né? Então, num espaço de produção da desigualdade, né? A desigualdade brasileira não é um acidente, não é ocasional, é produzida e reproduzida desde a colonização. E esse campo de reprodução de uma lógica colonial, infelizmente, ocupa esse espaço de edição das existências, que é o campo da moda. Né? E essa perspectiva colonial, por isso que eu debato processos criativos decoloniais, e a partir desses processos criativos decoloniais, eu construo o conceito de modativismo e eu me auto-intitulo modativista, né, a partir de um posicionamento político, né, que faz a gente compreender que a arte tem uma característica e que a moda não poderia ser arte. Mas eu aprendi com a minha ancestralidade de axé, especialmente, que essa diferença entre moda, arte, vestuário, festa, ritual, espiritualidade, sociedade e cultura não existem. Então, desse módulo, eu precisei aprender a ser professora, né, a partir da experiência com a minha ancestralidade, com os processos que eu me provoquei a compreender. Né? E a partir desse lugar de autoridade, né, dentro da universidade, seja no campo do design de moda ou hoje no departamento de estudos feministas, eu precisei ser a voz das minhas estudantes e dos meus estudantes, porque mesmo na Universidade Federal da Bahia, situada em Salvador, eu faço parte de menos de 3% de mulheres negras que são professoras concursadas dessa instituição. Então, o que a gente precisa, além dessa radicalização cognitiva, né, que é essa produção cígnica, simbólica, cultural, que elabore um panorama, uma paisagem diferente social, que seja replicada na moda, né, mas para isso é o campo da educação, como todas as pessoas falaram aqui antes de mim, que é grande responsável por elaboração desse repertório. Né? Eu fui professora de História da Moda, planejamento de coleção, fotografia de moda, só aquilo que costura e que modela, que é o campo da verdadeira intelectualidade, eu não consegui alcançar.
mas o campo da edição da imagem de moda, da produção discursiva, eu passei por todos, né? Aprendendo a fazer no meu trabalho como artista e também aprendendo a ser professora por meio disso, né? Então, é um esforço que todas nós estamos construindo, né? Tanto Yamê, Mário e Heloísa, que são pessoas que eu tive o privilégio de conhecer fora aqui dessa mesa, né? Inclusive aprender a ensinar na prática com Mário Queiroz, né? Na oportunidade que eu tive de estar em contato com o seu trabalho no camarim de um desfile. Então, são essa quebra, né, dessa hierarquia, inclusive, que é muito colonizadora, da posição da pessoa professora como hierarquia total e da pessoa que é discente, né, naquela perspectiva do aluno, do sem luz, né, que precisa de uma iluminação. Então, descolonizar o nosso pensamento, né, que é a primeira atitude para que a gente elabore essa transformação. Muito bom, Carol, muito legal o que você falou e eu adoro ouvir isso. A gente teve um projeto muito grande aí na Bahia, foi o primeiro projeto estruturante da moda baiana e a gente aprendeu muito. Eu acho que foi um dos períodos que eu mais aprendi sobre cultura, sobre prática dessa cultura e todo o sincretismo que tão prazeroso que tem aí. É interessante o que você colocou e às vezes as pessoas não sabem que para você escolher uma área de educador, você tem todo um trabalho bastante árduo, né? Eu acho que são para os poucos, para os fortes, né? Eu também eu acabei não me apresentando, mas eu fiz meu mestrado depois, fiz meu doutorado também no mesmo programa que o Mário, e a educação, ela traz uma renovação de cabeça, né? Uma renovação de mente, e principalmente quando a gente fala de moda, é extremamente importante que a gente traga esse repertório, tudo isso que você falou, esse ativismo, eu acho que essa mesa ela tem muito repertório para mostrar como que a gente tem que construir, né, esse conhecimento na área de moda. Eu queria deixar aqui, eu esqueci de avisar no começo, que as perguntas podem ser feitas pela plataforma ou pelo Instagram, tá? A gente não vai respondê-las agora, mas a gente vai responder depois pelo Instagram, né? Eu quis começar com essa pergunta tão direta, porque para a gente para que a gente possa entender qual é esse cenário, né, e mergulhar nessa questão a partir dessa percepção. Nós somos um país enorme, com uma diversidade cultural muito grande, a moda é cultura, a moda é ativismo, a moda é economia, a moda é negócio, a moda é uma série de questões e é legal porque essa mesa ela é bem plural. Heloísa, dentro dessa perspectiva, as escolas de moda estão se movimentando para ser mais inclusiva, abrangente e plural? Esse microfone. Eu acho que, bom, a Carol já disse tudo, né? Mas em cima da minha perspectiva, eu acho que existe um movimento, mas na minha opinião é um movimento bastante tímido ainda. Eu percebo uma demanda grande na nossa rede educacional do Fashion Revolution. A gente tem uma rede grande de instituições de ensino por meio de educadores, professores, né? Corpo discente e corpo docente. Então, com os alunos também, a gente tem um programa de estudantes embaixadores e nós sentimos, a nossa equipe educacional, a gente sente uma demanda muito grande por materiais, por fontes, por conteúdos, por assuntos, pelas coisas que a gente traz. Quando eu comecei a dar aula alguns anos atrás, ou quando eu comecei a dar palestra pelo Fashion Revolution aqui no Brasil, 2015, 2016, entrando nas faculdades, existia uma carência muito grande, porque os alunos vinham no final conversar comigo para dizer como assim eu nunca ouvi isso antes, esses impactos sociais, os impactos, né, nos direitos humanos, trabalhistas, no meio ambiente, por que a gente não está recebendo esse tipo de informação dentro da sala de aula? Então, com certeza, de lá para cá, isso já mudou, mas eu sinto que ainda existe uma carência desses temas serem debatidos, e não só do ponto de vista do conteúdo, mas do ponto de vista de programas eficazes de inclusão de grupos minoritários, né, de grupos marginalizados ou de grupos vulnerabilizados, e isso é muito difícil, né? As desigualdades do Brasil impedem que muitos desses grupos cheguem ao ensino superior, principalmente se for um ensino superior
privado, como é a maioria das faculdades de moda aqui no Brasil. Então, existe, o que eu sinto também é dos próprios alunos ainda em sala de aula sentindo falta de referências atuais e muito vida real. O mundo está pegando fogo, o Brasil está pegando fogo, o mundo está de ponta cabeça e tem professor que consegue entrar na aula, dar o conteúdo que ele tinha programado e sair da aula sem tocar nesses pontos. E tudo isso toca a gente, tudo isso toca o trabalho que a gente faz, independente da nossa disciplina. Então, eu acho que eu vejo que existe essa iniciativa por parte de coordenadores, por parte de professores, de acordo com os temas que eles têm experiência ou interesse de trazer debates importantes e vida real para dentro da sala de aula, mas eu ainda sinto uma carência por parte dos alunos dentro da sala de aula de tratar dessas questões também. Então, eu acho que falta de maneira institucional que isso aconteça. Falta que há programas de inclusão, de diversidade, de conteúdo, que eles sejam de fato programáticos e que eles sejam de fato estratégicos e que eles façam parte da organização. Eu sinto que falta isso. A gente não vê uma cultura. Estou falando, né, das experiências, do que eu vejo e tudo mais. É difícil você encontrar uma instituição de ensino onde você encontre uma cultura que não esteja simplesmente baseada no técnico. Nós formamos os melhores designers do Brasil. Tá bom, mas o que além de um designer você forma? Quais são os seus valores? Que tipo de cidadão você está formando? Que tipo de pessoa você está colocando no mundo? Então, eu vejo que tudo ainda é muito pautado no técnico. E eu acho que falta trazer um pouco mais do humano, do vida real, de trazer essa realidade para ser debatida dentro da sala de aula mesmo, sabe? Então, eu acho que a gente, né, nosso papel como educador, nosso papel como educação, como instituição de educação, de ensino, como escola, é sim formar a parte técnica, mas nós precisamos formar cidadãos críticos, criativos e conscientes. Então, eu acho que isso ainda tem muito chão, ainda precisa ser bem mais trabalhado dentro das escolas. Elô, eu acho que você tem toda a razão e complementou bem o que a Carol falou, né? Eu não acredito em moda sem conhecimento e sem repertório. E esse repertório, muitas vezes, vem da rua, vem do que está acontecendo, da política, do cotidiano, de tudo que vem, né, nesse mundo tão maluco que está aí fora. E a gente tem aí duas esferas importantes, que é a educação e a moda, que são muito transformadoras, né? Então, a gente poderia ter, se a gente tivesse talvez um sistema, uma ecologia, um sistema da educação um pouco mais flexível, seria muito mais interessante. O Brasil não tem isso, né? Eu acho que a moda, ela é mais aparente nesse sentido, ela é mais fragilizada, porque a gente está falando de comportamento, né? Mas todos os custos, de uma maneira geral, a gente ainda está carregando um sistema que muitas vezes não conversa com as necessidades diárias, cotidianas, e nem nas metodologias esperadas pelos alunos, né? Então, a gente ainda tem que cumprir alguns relatórios, alguns protocolos, algumas coisas que vêm, muitas vezes, acima da instituição, né? Quando a gente fala de um ensino, como é um ensino superior, né, a gente ainda tem essas questões. E muitas vezes, eu acho que não só eu, mas todos vocês já se depararam com o cabelo em pé e muitas vezes nessa dúvida se abandona, né, as escolas onde a gente tem esses vínculos, porque muitas vezes não faz sentido e a gente às vezes não se sente motivado nesse sentido de trazer realmente o que a gente quer, mas outras vezes a gente tem que seguir, né, as regras. Não sei se vocês já sentiram isso, né? Então, eu acho que a gente, às vezes, está numa contramão, né? Eu discordo de muitas coisas e eu sou muito inquieta com esses modelos que a gente tem, mas parece que as coisas não modificam, né? Mário, falando mais especificamente das disciplinas e da rotina de professor e aula, que é um pouquinho do que eu estava falando até, as disciplinas têm sido atualizadas e o professor que dá aula,
em mais de uma escola, consegue esse tempo de se atualizar na velocidade de tudo que vivemos, propor um ensino de vanguarda, mais para os seus alunos de vanguarda? Você está com o microfone fechado, Mário. Desculpe. Imagina. A questão da atualização está muito ligada à moda, porque a moda é movimento, e movimento que reflete todas essas questões históricas e tudo, como vocês estavam falando, da sociedade. Então, quando a gente pensa em atualização do professor, nós estamos pensando também, no caso específico do professor de moda, que a moda, ela, na verdade, conversa com muitas disciplinas. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, a moda não tem nada de simples, não é um curso fácil, como se imagina, né? Então, na verdade, quando você pensa, vou estudar moda, eu vou estudar várias disciplinas, né? Eu tenho que saber o trânsito entre esses conhecimentos. Não são conhecimentos apenas do umbigo da moda, e essa é a grande questão. E se fosse apenas da questão específica da moda, ainda assim daria muito trabalho. Por exemplo, nesses tempos de pandemia, eu tive muito trabalho para poder acompanhar o movimento da indústria, do que estava se pensando, o que os empresários e toda a indústria da moda estava pensando nesse momento de pandemia. E ainda é muito complexo entender isso. Então, isso exige um tempo que não é considerado hora-aula. Então, nós, professores, passamos aí por uma questão séria, já entrando aí nos problemas que nós sabemos de cor e de muitos anos, é que, primeiro, a nossa hora-aula não corresponde a algo que a gente possa ficar um pouco tranquilo. Nenhum professor é tranquilo, né? Se vive apenas das horas-aulas. E ainda temos um problema de achar que professor é uma função meio mágica, meio fora da realidade. Ele, na verdade, ele tem uma missão, né? Isso aí ajuda muito as empresas a pagarem menos os professores. A gente precisa prestar atenção nisso. E aí, além de entender o movimento da moda e toda a tecnologia que está surgindo, tudo isso, ele precisa entender política, ele precisa entender da sociedade e precisa conversar com os outros colegas. Então, por exemplo, primeiro, ele precisa falar com as outras áreas de design. A moda, dentre as coisas boas que aconteceram, sou um otimista, então penso nas coisas boas, a moda perdeu bastante aquele aspecto de algo separado, né? Algo muito rico, né? Então, hoje, na verdade, nós somos designers, né? Como o design digital, o design gráfico e qualquer outro design. Então, isso é muito importante. Mas aí nós temos uma realidade brasileira que, além de não estimular o professor a estudar, né? Então, por exemplo, eu fico pensando, é engraçada essa educação que diz que eu tenho que fazer mestrado, que diz que é bom eu fazer doutorado, e depois me manda embora porque você tem doutorado, porque isso acontece, né? Nós estamos falando com o público geral. Talvez isso seja muito corriqueiro para nós, a gente passa por isso sempre, mas o público que está nos assistindo talvez não tenha ideia do que acontece, né? O professor investindo no seu conhecimento e morrendo de medo de ser mandado embora, ele fica sem saber o que fazer. Mas o conhecimento, além da questão da realidade, e eu acho que vocês vão concordar também comigo, diz respeito a um esforço pessoal do indivíduo. Eu acho que o repertório cultural é essa expressão, ela explica muito a necessidade de nós entendermos fora da caixinha da moda, como se a caixinha da moda fosse a Vogue, como se fosse um universo apenas do glamour, que, na verdade, quem estava lá dentro, você percebeu, né? A Carol lá trabalhando no backstage, e aí a gente sabe que a história é outra. Mas eu acho que nós, então, temos aí uma questão política para resolver, né? Uma política que, como foi dito aí pela Heloísa, a gente não pode deixar de falar da nossa realidade, então a gente tem que, nós como professores, temos que sim falar sobre educação Brasil, né? A importância da educação no Brasil e a importância da educação na moda, porque nós não podemos ser repetidores, não cabe mais ser repetidor. Nós precisamos, seja na área de criação, seja na área técnica, seja o papel que esse novo criador, esse novo gerente de produto, qualquer função que são inúmeras hoje, ele seja transformador também, como foi falado. Isso significa não repetir modelos.
é muito complicado, porque, ao mesmo tempo que eu não posso cobrar do professor, né, eu fui coordenador tanto na Anhembi Morumbi quanto no IED São Paulo, e professor ao mesmo tempo. E aí você pensa, eu tenho que cobrar porque nós temos que acompanhar o movimento da moda e oferecer um ensino de qualidade. E, ao mesmo tempo, eu olho para o professor, muitas vezes, com o olho cansado, sabendo da realidade dele, né? Mas não é uma situação apenas da moda, é uma situação geral do ensino. No caso da moda é mais complicado porque a gente tem que saber de muita coisa. Ótimo, é isso mesmo. E interessante o que o Mário falou, porque eu já vi amigos sentirem na pele, né? E com a digitalização aí, muitos foram, já acho que todos devem ter acompanhado, que muitos foram, receberam a sua notificação num pop-up na tela do Zoom, que ele estava sendo desligado, né? Gente, educação na moda é para os fortes, com muito amor, com muita dedicação, né? E que entendendo todas essas questões. Mas eu te garanto que é uma coisa que dá um prazer incrível. Olhar o brilho ali nos olhos, né, dos alunos, e a troca e as histórias não tem preço. Bom, considerando que a indústria da moda emprega 8 milhões de pessoas, sendo 74% mulheres, e que movimenta 50 bilhões anualmente no país, mas também é responsável, por exemplo, por gerar 12 toneladas por dia de resíduos têxteis nos bairros do Brás e Bom Retiro, em São Paulo. E Amê, as escolas estão prontas para educar o designer sobre sustentabilidade, levando a prototipar ideias, pensar em inovação e trazer soluções? O que você nos fala? Bom, eu vou tentar não me repetir, porque eu acho que foram colocadas coisas essenciais e eu poderia assinar embaixo de todas as falas dos meus colegas anteriores. Eu diria que sim e que não. Eu posso falar mais do meu ponto de vista, da minha experiência, que é recente, no IED Rio, Instituto Europeu de Design, onde eu sou coordenadora e também professora de design sustentável e design de moda. Eu digo que sim, porque eu acho que eu sinto, nesses últimos 3 anos, a cada turma que eu recebo, já foram 12, eu sinto uma abertura maior para entender o problema e para agir sobre o problema, né, da nossa indústria. Mas eu ainda me sinto a portadora das más notícias, né, de dizer, olha, a moda não é esse glamour, não é a Vogue, como foi dito aqui, a moda é muito mais complicado, e você tem que aprender muito mais coisas. Nós temos que hoje ter... a gente precisa de um ensino multidisciplinar, né? Eu vou falar disso, porque eu acho que é muito importante. Eu sinto falta de conteúdos como ecologia, que eu acho que as pessoas não sabem e também não aprenderam na escola, no ensino médio, no ensino fundamental, nem na faculdade, e também sobre conteúdos que falem do nosso país antes da chegada dos portugueses, né? Então, quem somos nós de fato? Da onde que nós estamos vindo, né? Qual é a herança que a gente recebe dos povos originários? Qual é a herança que a gente recebe dos povos que foram trazidos para cá violentamente depois? Então, acho que também esse conteúdo de moda afro-indígena é essencial. E foi uma coisa que a gente trouxe logo para o IED, tanto no Rio quanto em São Paulo, porque tanto os conteúdos desse tipo de estudo quanto de sustentabilidade, eles têm que estar no início, logo na entrada do aluno na escola, muito antes dele pensar em fazer qualquer tipo de produto. Então, eu acho que a Carol também levantou muito bem a questão da diversidade, e aí eu já estou falando dos nãos, né? Por que as escolas não estão preparadas? Por quê? Porque elas não trazem esses conteúdos, porque elas não são diversas. As escolas de moda, elas são privadas, elas só dão acesso a quem realmente tem muito dinheiro para pagar um curso. No IED, felizmente, a gente consegue conceder bolsas, e com isso a gente consegue ter alguma diversidade, mas a não diversidade dos cursos, ela impede, em grande parte, que a moda seja realmente transformadora, porque não faz parte da vida cotidiana das classes mais favorecidas, as questões que a gente precisa tratar, de justiça social, de desigualdade, de justiça climática. Elas não são afetadas tanto quanto as classes mais favorecidas. Então, isso é uma realidade que a gente precisa encarar. Então, eu acho que não está preparada muito por isso. Tem uma questão que tem me preocupado muito, e eu queria levantar aqui também,
E aí, Lu, você trouxe um dado que para mim é novo, que é o número das escolas de moda no Brasil. Você falou em 250. Eu tinha um conhecimento de 100, então você já mais do que dobrou para mim. O que agrava mais ainda a questão que eu vou trazer aqui, que eu percebi também no IED, ao longo desses 3 anos, que dificilmente os alunos conseguem ser incorporados pela indústria. Isso é um fato também muito importante que quem está na educação precisa encarar. E aí, uma forma que a gente encontrou de encarar isso é preparar para o empreendedorismo, e essa preparação ela é essencial que a gente traga esses novos modelos de negócio. Então, empreender como? Você vai ter mais uma confecção, você vai ter mais uma confecção que cria resíduo, você vai ter mais uma confecção que entrega errado a mão de obra. Que tipo de negócio você pode ter? Então, a gente passa o curso todo tentando fazer as pessoas saírem da caixa, pensar em novas formas de consertar roupa, novas formas de upcycling, novas formas de serviço, tentarem se encaixar em outros lugares que não seja mais um design de moda que vai enfrentar o desemprego, fatalmente. Então, eu acho que isso é um ponto que é muito importante. Todo mundo que trabalha hoje com educação, encarar essa realidade do desemprego. Essa semana eu participei de uma apresentação do Sebrae, onde ele traz um retrato do nosso setor, e eu fiquei surpresa. A gente sempre fala, né, que o nosso setor é formado 90% por pequenas e médias empresas. Ok, sabemos disso. Mas a realidade é que 45% do setor é MEI. E sendo MEI, ele tem uma baixíssima renda. E dentro desse MEI estão os estilistas e as costureiras. Então, são as pessoas que nós estamos formando. Então, que tipo de profissionais... A Elo levantou isso já, né? Que tipo de profissionais são esses que a gente está formando, né? Então, eu acho que eu tento trazer aqui algumas provocações, porque a questão é muito complexa, de todos os lados que a gente puder olhar para ela. E em relação à transformação da própria instituição de ensino, eu acho que passa muito, e talvez, primeiramente, tirando a questão do MEC, que torna todo o processo moroso, tirando esse fator, eu acho que tem uma questão de vontade política, que é o que determina, na última página, os currículos, as possibilidades de transformação e de inclusão e de inserção dessas pessoas que estão fora de qualquer acesso à educação no Brasil. Eram de algumas fontes aí. Recentemente a gente teve uma matéria forte aí na revista. Eu já tinha esses números e recentemente já foi checado com uma matéria que teve na revista Elle de agosto, tá? E é isso mesmo. Eu acho que você abordou uma questão muito importante. Eu aqui em Portugal, a gente começou uma carreira internacional, né, e também trazendo as nossas competências pelo IBModa, também uma jornada internacional, e a gente percebe que aqui eles têm trabalhado a tripla hélice, porque Portugal passou por uma crise muito grande, e essa tripla hélice significa uma união, uma integração entre governo, escola e mercado, e as escolas se desenvolveram para atender esse mercado. Eu fico muito triste, porque muitas vezes, quando eu vejo uma vaga disponível, e eu tenho visto até muitas vagas disponíveis em grandes empresas menores para a área de moda, mas nem sempre eles colocam a formação de moda como pré-requisito. E eu escuto muito dos dois lados, escuto que tem aluno que está formado, mas não consegue entrar nesse mercado, muitas vezes troca, né, de carreira, inclusive, e escuto muito as pessoas de mercado que não enxergam muitas vezes, ou não encontram muitas vezes alunos para preencherem as suas vagas. Mas vamos melhorar aqui. Eu queria pedir uma participação de cada um de vocês, 2 minutinhos, né, de uma forma mais objetiva e rápida. Quando a gente reúne todas essas questões em uma só, parece que a gente fica sem saída. Eu não quero chegar nesse final aqui dessa forma. Eu quero que vocês contem aqui uma iniciativa que vocês estão envolvidos para adequar o ensino da moda do Brasil ao tempo em que vivemos, tendo o aluno como coadjuvante dessa história. Então, eu queria começar pela Carol, e aí cada um pode tomar, mas assim, de forma objetiva, porque eu tenho ainda outras perguntas para fazer para vocês. Vamos lá, Carol, pode começar? Está sem o microfone.
Então, agora com o microfone, são 2 momentos da minha experiência, né? Primeiro, como docente das instituições de ensino privadas, que como as pessoas, né, trouxeram antes de mim, né, não são espaços de espelhamento da diversidade e, consequentemente, né, faziam, né, eu estou falando de um recorte até 2015, quando eu passei a ser professora em regime de dedicação exclusiva na Federal. Então, até esse momento, que foi a época da confecção da coleção para Black Fashion Week Paris, até hoje, foram 7 anos do projeto Modativismo, que nasce dentro da universidade, né? E nasce antes da demanda da necessidade, né? Porque foi um convite para representar o Brasil na Dakar Fashion Week no Senegal, na época que eu tinha entrado como concursada na Federal, tinha fechado minha loja e estava sem grana nessa transição. E aí, sem grana para fazer esse evento internacional, como é que faz? Né? Então, já percebendo uma abertura nessa instituição de ensino superior, que foi a única que eu me mantive, especialmente pelas questões que Mário e Heloísa Ian me trouxeram, né, desse perfil de ensino de moda em instituição de ensino privada, de tratar a estudante como cliente. Né? Então, essa era uma instituição que tinha um perfil pedagógico mais realista para o que a gente precisa e o foco na costura e na confecção, não entendendo como inferior, né, aquela parte da intelectualidade mental e etc. Nessa ocasião, eu transformo a minha sala de aula em laboratório, convido os meus colegas e minhas colegas de trabalho como participantes desse laboratório, com autorização da coordenação do curso, que institucionalizou como grupo de pesquisa e como curso de extensão. E até hoje, passados esses 7 anos, várias dessas estudantes integram a minha equipe permanente de trabalho e, a partir dali, começaram também ou passaram a investir mais ainda nos seus empreendimentos. Né? Diferentemente, né, do Sudeste, a gente tem nessas instituições mulheres negras, em sua maioria, fora do que a gente regularizou, vamos dizer assim, como idade ideal, faixa etária ideal para estudante de design de moda, fora de todos os estereótipos, né, que as pessoas pensam que são estudantes de design de moda. E mulheres que já tinham larga experiência como costureiras, como modelistas, como bordadeiras, e a partir da inserção nos meus processos criativos, mais uma inserção factível, onde eu passo a dividir com elas cada passo. Na última coleção, que é a coleção Axé, para Angola, eu chego com os croquis e com os materiais, debato com a equipe, depois com os croquis, e a cada roupa a gente vai elaborando um debate dentro do ateliê. Então, foi uma mudança de uma proposta metodológica completamente diferente de tudo que eu tinha estudado e experienciado como professor e como designer de moda, que eu precisei reinventar o meu processo para reinventar essa sala de aula. Hoje, na instituição de ensino pública, né, eu consigo ter um aprofundamento na pesquisa, sabe, no campo da produção de conhecimento intelectual acadêmico, da pesquisa sobre o valor dos saberes e fazeres artesanais das comunidades tradicionais, que é o que eu acho que a gente ainda não alcançou na formação em design de moda na Bahia. Essa valorização e esse entendimento de que o notório saber é tão importante quanto o doutorado, mas e que precisa também ser muito bem remunerado. Tá sem microfone, Lu. Mari, e você? Conta pra gente. Ouviu agora? Não deu para ouvir quem você chamou, Lu. Ah, eu falei o Mário. Desculpa, acho que o meu microfone está fechado. Conta aí pra gente o que você está fazendo. Só lembrando que a gente tem 2 minutos cada um, tá? A sua pergunta me trouxe dois momentos importantes. Um que já faz algum tempo, mas parece coisa de agora, e que foi a questão da transdisciplinaridade que eu passei lá na UAM, quando a gente reuniu todos os cursos de design. Ótimo. Os projetos juntos, ou seja, o designer de moda tinha que trabalhar com design gráfico, que tinha que trabalhar com design digital, e tudo isso assim trabalhando para criar um produto que amplia essa ideia de produto como algo que você vai despejando como lixo na sociedade, mas produto como processo, como algo que, na verdade, acrescentou na vida de todo mundo que participou. Então, esse exercício
difícil, porque o problema é o seguinte, com todas as crises e com toda a falta de dinheiro dos professores, nós ainda temos vontade de fazer muita coisa nova. Então, fazer isso dá muito trabalho, porque fica mais fácil você dizer assim, faz uma coleção para uma mulher bem sucedida, executiva, né? Uma coisa bem rápida para acabar logo o curso. Quando você pensa em coisa grande, dá muito trabalho. Isso foi uma coisa que ficou para mim como uma grande experiência e parece que foi ontem. E a segunda foi uma experiência que eu trago sempre na minha sala de aula e quando eu vou preparar uma aula. Por exemplo, as pessoas ficam falando de moda sem gênero. Mas o que é gênero? Então, você tem que parar e discutir o que é gênero. Então, por exemplo, eu fui fazer um curso sobre isso. Eu era o único que não era médico. O que estava lá um designer, professor, estudando isso com outros médicos? Porque, na verdade, essa questão de gênero é primordial nas questões da moda hoje, né? Então, eu preciso explicar isso para os meus alunos e não ficarmos repetindo expressões do que nós não sabemos. Então, assim, entender e circular e trazer outros conhecimentos, eu acho primordial para o ensino de moda, porque, de novo, eu não estou falando apenas de um designer ou de um diretor criativo, mas de toda a cadeia. Todo mundo precisa saber o que está fazendo e entendendo para que está fazendo e o que está fazendo. Ótimo, muito obrigada. Saudades desses projetos interdisciplinares, Mário, muito aprendizado. E a Mê? Bom, eu tenho aqui um filho, né? O filho que eu criei Lindo, ano passado, lindo. chamado Rio Fashion, que nasceu da minha inquietação pessoal, né? Eu acredito muito nessas coisas que você faz pela sua inquietação, né? Porque geralmente ela é de mais alguém, né? Então, eu idealizei e consegui realizar um evento internacional, porque eu acho que essa conversa da sustentabilidade na moda ela é global, o problema é global e ele precisa realmente de uma abordagem global, ele precisa dessa conversa, dessa troca de experiências, né? E de caminhos e de soluções. Então, eu acredito muito nisso. E a gente abre amanhã o evento da Formato Digital, na sua segunda edição. Eu me considero uma vitoriosa, eu e minha equipe, de estar colocando esse evento de pé. Carol está fazendo parte, uma convidada super honrada, com um debate maravilhoso, um dos melhores debates que o Rio Expo tem, uma conversa internacional sobre apropriação cultural, apropriação ou inspiração na moda, né? A Elo também, que está chegando, apresentando o índice de transparência 2020 do Fashion Revolution. Mário Queiroz já está convidado para o ano que vem, você também. E o REF, quando ele foi presencial, ele promoveu um workshop no Rio sobre moda e academia, onde os educadores se juntaram para discutir os caminhos da educação, né? Quais eram os desafios, quais eram as maiores questões que a gente encontrava. Então, assim que a gente voltar para o modo presencial, a gente volta a se reunir, volta a debater e, enfim, fazer um balanço do que a gente tem que fazer, como que a gente consegue melhorar as condições do ensino da moda no Brasil. Então, é isso. Eu convido todos vocês para entrarem no nosso site e conhecerem esse projeto maravilhoso que está de pé pelo segundo ano. Muito bom, Iamê. A programação está maravilhosa. Elô, e você? Bom, vou tentar ser bem objetiva. Eu queria citar dois projetos. Um deles é bem recente, é o manual Educar para Revolucionar, que o Fashion Revolution lançou esse ano. Eu estava liderando o projeto junto com a equipe educacional também. E, na verdade, o produto é esse manual voltado para professores usarem dentro das salas de aula, mas ele é extremamente focado no aluno como protagonista dessas atividades, né? E aí ele transforma um pouco, pretende transformar um pouco o espaço da sala de aula por meio de 4 atividades que a gente desenvolveu, inclusive por meio de um workshop com inúmeros especialistas, educadores, estudantes, professores convidados do Reino Unido. Foi por meio dessa conversa aí com todos que a gente conseguiu desenvolver esse manual. E aí essa troca foi muito rica, inclusive por ter alunos dentro do projeto falando o que eles gostariam de ter dentro da sala de aula. O outro é o Fórum Fashion Revolution, que acabou de acontecer.
Para quem não acompanhou os vídeos, eles estão no nosso canal do YouTube, e ele promove um encontro. A ideia foi criar esse espaço, um encontro de pensadores, estudiosos da sustentabilidade na moda do Brasil inteiro. A gente nunca quis fechar para a academia, porque nós entendemos essa importância da academia estar ativamente conversando com as pessoas ali fora, para que seja frutífero de verdade, né? Então, a gente acreditou muito nesse espaço, o projeto cresceu muito, ele também tem como resultado uma publicação online, e a ideia era justamente essa: criar um ambiente de troca de saberes, de teoria e prática, e de dizer que a academia sempre tem que conversar com o espaço aí fora, né? Que isso é o verdadeiro berço da inovação. Então, os dois projetos recentes. Muito legal. Eu faço parte do Fashion Forum Revolution, bato palma sempre que possível, muito. Eu sei o esforço, né, a dedicação que vocês têm, e a qualidade, né, de conseguir trazer cada ano uma surpresa. Desde a primeira edição, né, Lu? Exatamente, sempre é um movimento que bato palma, acompanhei aí todos os primeiros momentos, né, do fórum, e também de todos os eventos, né? O Brasil Eco Fashion Week e o próprio Fashion Revolution de uma forma geral, e eu acho que é um movimento muito legal, muito moderno, porque eu acompanho aqui também em Portugal, mas eu vejo quanto vocês cresceram e quanto rapidamente expandiram essa conscientização e conseguiram apoiadores para estabelecer como índice de transparência e outras coisas, né? Trazer assim as informações importantes que a gente tem que ter nesse momento para falar da questão da sustentabilidade. Eu tenho sempre envolvido, como eu falei logo no começo, eu sou muito inquieta, então a gente hoje está numa atividade muito grande com o Fashion Hub, convido a todos, inclusive quem sabe a gente não faz mais uma mesa ali. Nós temos um evento que chama-se Me Dá um Mic, que é um encontro online, que a gente abre o microfone, até a Fê Simon já participou e tudo. Então, assim, gostaria muito de dar continuidade, e a gente está pensando muito em rede, co-criando, trazendo essa forma de educação em formatos de mentoria, de cursos, de consultoria, de troca, de compartilhamento. Então, deixo aí o convite para vocês. A gente já fez alguns programas durante a pandemia, isso cresceu muito, está sendo muito legal. Aqui no próprio Focus Fashion Summit a gente teve o Mentoring Day, que foi muito legal, com 4 oficinas, e deixo esse convite para todos vocês, para que a gente possa pensar dessa forma e trazer esse conhecimento, principalmente para fortalecer o empreendedorismo, né? É muito importante isso, a Yamê colocou isso, eu acho que a gente precisa trazer essa noção, né? As nossas escolas muitas vezes focam, só no design, mas a gente precisa trazer esse conhecimento de sustentabilidade também do negócio cultural, do negócio social e claro, ambiental. Então, eu deixo esse convite aí para vocês, e aí, quem quiser, né, deixar aí os arrobas importantes e uma palavra de finalização. O arroba do Fashion Hub é @fashionhub.now. Eu pedi para alguém entrar aí no YouTube também e colocar o nosso site. Nós somos uma rede, então tem várias pessoas aí que provavelmente também estão ouvindo. E deixo a abertura aí, Mário, Carol, Heloísa e Amê, para dar uma última palavra, para que a gente possa finalizar, né, agradecendo a todos aí, e também os contatos de vocês. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade para dizer da importância das iniciativas, como foi mostrado hoje, de iniciativas que vêm do professor, então não estão associadas às instituições. Então, além dos cursos livres, eu tive a oportunidade de fazer um evento chamado Fique em Casa e Crie, trabalhando com novos designers, onde eu fiz uma curadoria, e eu acho isso muito importante, porque, na verdade, nós precisamos continuar ensinando e precisamos dar essa renovação à coisa. Eu queria deixar aqui o meu contato, né, o Mário Queiroz, que também queria falar do Homem Brasileiro, que é um evento que tem a ver com toda essa questão de educação, moda e transdisciplinaridade.
é um evento que está na 6ª edição e discute exatamente a questão de comportamento, porque um dos grandes problemas da nossa escola, a gente não teve tempo aí também de entrar na discussão que foi falada sobre o que a gente precisa dar mais empregabilidade. Acho que tem que descobrir que nós não somos mais homens ou mulheres. Nós somos vários tipos de pessoas e temos vários desejos e várias necessidades. Então, começar a discutir público é muito necessário. Então, o homem brasileiro, fique atento. E queria falar do meu último livro, que foi lançado ano passado. Aí teve esse transtorno todo para lançamento, né? A gente quer falar sobre ele, mas está se organizando. Foi pela editora Senac Rio e se chama Homens e Moda no Século XXI. E, para quem quer entender um pouco mais esse universo complexo da masculinidade e da moda. Obrigado pela oportunidade, principalmente de ver vocês. Muito bom. Vamos lá? A gente tem só alguns minutinhos mesmo, para vocês deixarem os contatos de vocês. Yamê, Carol e Heloísa. Eu acho que a gente teve uma discussão super rica aqui, eu agradeço, eu gosto muito de conversar com os meus colegas sempre, porque sempre são coisas ricas que vêm para mim, eu aprendo sempre muito com todos vocês, e eu acho que a gente pode ter muitas conversas ainda sobre isso, sempre acho muito importante. Então, queria agradecer essa tarde que a gente passou aqui, agradecer a todo mundo que nos ouviu até agora, convidar todos para irem no site do Rio Ethical Fashion, que começa amanhã, é um mês de imersão em moda sustentável, seguirem a gente também no Instagram. Quem quiser acessar pelo ingresso social, que não tiver condição de pagar pelo curso, a gente tem um ingresso social, vocês mandam um e-mail, conta a sua história e você vai ter acesso ao evento. Então é isso. Um beijo para todo mundo que esteve aqui até o final com a gente. Obrigado. Carol, rapidinho. Eu queria também agradecer. Então, me acham na rede social muito menos do que nos artigos publicados. Dá uma olhadinha lá no que tá, vai no Google Acadêmico, né? Vai aí nos nossos repositórios, nos livros. Especialmente eu queria deixar, né, a informação de que Moda Ativismo é um projeto construído por mulheres negras, não necessariamente com apoio institucional, nem privado nenhum, né? Foi a partir das nossas ações de colaboração mútua, seja da minha curadora Jussi Reis, que responde ao Harmony Pan Studio e Flotar Programa, Cidade do México e Chicago. Então, esses braços internacionais, eles aconteceram com o nosso investimento, da nossa força de trabalho mental e manual. Então, desse modo, como não a gente poderia revolucionar o campo da educação em moda, né? Pós-pandemia, que a gente não sabe quando é que vai acabar, a gente vai ter mais e mais graves situações de vulnerabilidade para enfrentar, né? E a nossa área tem uma enorme contribuição para o enfrentamento da desigualdade de uma maneira geral. A gente trabalha com construção de imagem e de discurso. Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande daqui para frente e muito maior na produção de profissionais, de mentes pensantes e criativas que surgirão desse campo da educação. Muito grata pelo convite. Um prazer estar com vocês. Espero que a gente possa se abraçar em breve. Com certeza. Elô, rapidinho. Queria agradecer mais uma vez o convite, muito feliz de estar participando do evento novamente. Dizer que estou muito feliz de ter participado dessa conversa com vocês, foi um prazer enorme. Tinha assunto ainda para muito tempo, então foi um prazer estar aqui com vocês. Meus contatos, Elo Artuso ou no Fast Have Brasil, também os projetos estão lá, Fórum, Programa Educacional, Índice de Transparência. Queria agradecer, foi um prazer estar aqui, agradecer a audiência, a vocês aqui. Até a próxima.